do ex-deputado estadual e ex-gerente previdenciário da Limoeiro Prev, José de Assis Pedrosa. Muito bom dia a todos. Nós continuamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores, na sessão da CPI do Limoprev. E agora, quem será ouvido nesta manhã é o ex-deputado e também ex-gestor do Limoprev, o senhor Assis Pedrosa. Você é nosso convidado para continuar assistindo às nossas transmissões. Nesta manhã de domingo, nesta manhã de sexta-feira, eu cansado, esperando pelo grandioso final de semana. Ei, coisa boa! Então, as pessoas que passaram nos órgãos como Limoeiro Preves, secretário de Administração, Finanças, Saúde, Ação Social, quem passou à frente da Faculdade de Administração, de Direito, a autarquia, como também as fundações de saúde e ação social. E esclarecer que da Limoeiro Prévio os gerentes já foram ouvidos, os gerentes José Xavier Quirino, Virgínia Aquino e Lauro Bandeira. O próximo a ser ouvido agora, José Assis Pedrosa, onde quero agradecer pela presença, pedir desculpa em nome da comissão em relação ao atraso, porque demorou a ouvida anterior, mas assim vamos tentar dar continuidade aos trabalhos e perguntar inicialmente ao ex-deputado Assis Pedrosa qual a data que ele deu início à frente do Limoeiro Prévio, o mês e ano que iniciou e mês e ano que saiu. Certo. Quero inicialmente cumprimentar a todos, aos senhores legisladores aqui presentes, a imprensa, funcionários da casa e as pessoas da plateia. Bom, nós começamos no primeiro dia útil de 2017, não é? E fomos até março do ano seguinte, ou do presente. 18. Isso. Primeiramente, como foi colocado o modelo para todos, vou deixar fazer a sua explanação, né? E em seguida algumas perguntas que, se forem necessárias e surgirem, aí nós vamos falar, vai fazer essas perguntas são os membros da CPI e alguns vereadores, se anotar alguma pergunta, aí algum membro da comissão vai fazê-la. Imediatamente deixar à vontade para fazer sua explanação sobre o período que passou à frente da Limoeiro Prévio. Ok, presidente. Inicialmente eu quero felicitar a casa e a iniciativa, não é, de trazer ao debate a questão da Previdência, que é um problema complexo no mundo inteiro. Quase em que todo país você tem dificuldades na área da Previdência. E, evidentemente, que o Brasil e o nosso município também não seria diferente. Não é? Essa é uma oportunidade, portanto, de aprofundar essa discussão. É uma oportunidade democrática, porque se dá a oportunidade, permita-me o reforço, da sociedade participar através das representações exercidas, conforme Vossa Excelência aí colocou, e também deixar sugestões, porque no curso da história nós pudemos ver que algumas coisas poderiam ser modificadas na área da Previdência, e não apenas da Previdência Municipal, mas da Previdência de um modo geral, porque, como já disse, as distorções na área da Previdência, as dificuldades também, ela é uma questão mundial, é um fenômeno mundial,
por conta da longevidade que as pessoas aos poucos estão alcançando, há 50 anos, nos últimos 50 anos, por exemplo, nós passamos a viver 20 anos a mais, e evidentemente que essas questões, elas pesam para as previdências, e é, portanto, necessário que seja feita alguns ajustes. Daí a luta que se trava no país, por exemplo, para se implementar uma reforma previdenciária, que não deve ser apenas no sentido de alterar, de aumentar a idade das pessoas que vão contribuir, ou que estão contribuindo, mas, sobretudo, para ajustar outras áreas que têm corrido livremente para disciplinar o uso desses recursos que são pagos pelos trabalhadores e que muitas vezes têm tido uma outra destinação, recursos públicos com outra destinação, quando a destinação deveria ser apenas e tão somente a Previdência. Então, essa questão é uma questão importante. Eu felicito a todos os senhores, né, pela iniciativa. Estamos vivendo um momento rico, porque é um momento democrático, onde as pessoas vão expor as suas ideias, vão falar sobre aspectos da administração, e os senhores também, com certeza, no desfecho dessa maratona de depoimentos, também apresentarão suas sugestões para corrigir certas e determinadas imperfeições. Por hora só. Na gestão que esteve à frente do Limoeiro Prévio, aconteceu alguma reunião do Conselho? Sim, diversas reuniões. Pela ata, a primeira reunião aconteceu em 25 de abril de 2017. É isso? Bom, assim eu não posso precisar, porque eu não estou sabendo das atas, mas sei que houve a reunião. Vossa Excelência está com a ata, com... 25 de abril. Pronto. As demais reuniões não aconteceram. Tem um termo, mas não realizou. Assim, o porquê na realização das outras reuniões do Conselho não pôde haver? Sabe explicar? Ouça, eu não tenho conhecimento, porque outras reuniões aconteceram, não é? Não sei se porque as atas não estão aí. Agora, uma das razões também da dificuldade da realização dessas reuniões, elas decorrem, ou uma das razões decorre exatamente da falta de frequência. Houve, em alguns casos, a falta do quórum. Mas os conselhos foram, todo ele convocado através de documentos? Sim, através de ofícios, conselheiros. A pergunta é o seguinte: de janeiro de 2017, durante o decorrer de todo o ano do ano de 2017 até dezembro, houve atrasos no repasse da parte das obrigações patronais e dos servidores na gestão que teve à frente como gerente previdenciário? Ouça, dos servidores foram pagos, agora da parte patronal houve atraso que foi parcelado, né, foi composto para já esse ano. Sim, mas no ano de 17 houve falta de pagamento. Como nós concentramos até 31 de dezembro, devido a não ter o fechamento da prestação de conta, por isso as perguntas referentes ao presidente, ao gerente, no caso, José de Assis Pedrosa, é sempre referente de janeiro a dezembro, porque 2018 está em aberto ainda, não fechou, não tem prestação de conta fechada, por isso que estamos direcionando a 2017, por ter a prestação de conta e tem como fazer as comparações dos depoimentos com a da prestação de conta já enviada para o Tribunal de Contas. E o fechamento é o financeiro, é o exercício financeiro, que é 31 de dezembro.
Por isso a pergunta, de janeiro a dezembro, houve atraso no repasse? Sim, é o que eu coloquei. E que esse repasse foi feito agora, certo? O parcelamento foi feito depois, mas sim. Nesses atrasos do repasse, ele está incluído parte patronal e parte do servidor? Não, parte patronal. Tem certeza? Sim. Porque temos documentos que está em aberto dizendo que não houve 100%. Por isso que eu estou perguntando para confirmar com o gerente. Houve nenhum atraso da parte do servidor até 31 de dezembro de 2017? Veja, eu não tenho informação desse atraso. Tenho informação do atraso da parte patronal. Não pode confirmar a questão Não, do servidor? Não, isso não. Quando houve esses atrasos, aconteceu ofícios cobrando? Seguramente sim. Seguramente sim. Referente à folha de pagamento, quem era o responsável no período de 2017 com a folha? Quem era o funcionário que cuidava dele? Nós temos Álvaro, agora a folha mesmo era pelo contador. Né? O contador, que por sinal é o mesmo da casa, ele era que era o responsável. Mas nós também fazíamos o acompanhamento dessa confecção, procurávamos em algum momento, checar. Na sua gestão, foi aberta alguma conta bancária em algum banco? Sim, o Banco do Nordeste. E as demais contas já existiam, Banco do Brasil e Caixa Econômica? Sim. Quando mandou o documento para o parcelamento, quando se mandou o projeto de parcelamento desse débito referente que aconteceu em janeiro de 2017, esses documentos previa abrir mão da multa. O projeto abrir mão da multa. Em algum momento, o chefe do executivo, ele fez alguma proposta, que o credor era o fundo Limoeiro Prévio, era o credor do débito, do dinheiro. Em algum momento foi feita alguma proposta à gerência de Limoeiro Prévio, ou até o conselho em alguma ata, colocando, abrir mão do pagamento dessa multa em favor do fundo? Não foi colocado nenhuma. O gestor, o prefeito, como você está colocando, o executivo, não fez tal colocação. Então não teve nenhuma participação nesse processo do Limoeiro Prévio, nem do conselho, no sentido de abrir mão da multa? Não. Tem algumas perguntas que chegaram aqui, mas de certa forma está esclarecido. Mas minha obrigação, as perguntas são dos vereadores, de reproduzi-las. Uma delas é se durante sua gestão fez reunião do Limoeiro Prévio. Confirmou que fez? Sim. Né? Como gestor, não é obrigação saber se houve ou não atraso do Limoeiro Prévio, mas você já confirmou que houve atraso. Sim. Inclusive gerou o parcelamento. O prefeito em algum momento interviu na gestão? Não. Em algum momento houve algum empréstimo dos recursos do Limoeiro Prévio à prefeitura? Empréstimo? Sim, falou. Cedido, empréstimo, Não. repassado algum dinheiro? Não. É porque essa pergunta fizemos a todos. Certo, ok. Então, teria que ser feito também.
É aquela velha história que foi enfatizada aqui, né? Papos... Da gravidade da operação. É. Ok. Tá certo? Porque essa questão da CPI, tudo tem um começo e um porquê. Uma das razões que essa CPI pode ter surgido foi porque o Legislativo Municipal, alguns vereadores, pediu o requerimento para a presença do gestor do Limoeiro Prévio para fazer alguns esclarecimentos. E não aconteceu, houve algumas insistências, inclusive em um programa de rádio, a vereadora Zélia, eu e Ronaldo, ainda fez a pergunta sobre a questão do não comparecimento desta casa, e assim, sempre aconteceu alguma coisa que não veio. Poderia esclarecer por que não foi atendido a solicitação do Legislativo Municipal para o esclarecimento da ação do Limoeiro Prévio e saber a realidade que estava passando? Não houve. Aí poderia se deixar esclarecido por quê? Presidente, Vossa Excelência coloca que uma das razões teria sido essa. Eu entendo que essa convocação, se essa razão, realmente ela foi importante porque os senhores que compõem a casa dá a oportunidade de um questionamento, não é? Da origem, do caminhamento, do encaminhamento do fundo. Nós temos aqui discutido muitas coisas referentes a isso, aquilo, foi aquilo, tal, mas não há uma discussão maior sobre, inclusive, uma mudança do fundo, não é? Estratégia do próprio fundo. Então, essa oportunidade que os senhores ensejam é ótimo para que essa questão possa ser efetivamente discutido. Quando Vossa Excelência coloca que eu dei um dos pretextos, de certo modo, e até esse pretexto eu acho que foi procedente. Agora veja Vossa Excelência e os senhores membros da Casa e da comissão. A rigor, presidente e senhores vereadores, eu só recebi um ofício. A rigor, só recebi um ofício. E quando eu recebi esse ofício, foi no momento em que houve aquele posicionamento da Previdência Social, onde ela não homologou, ou não homologava, a composição que havia sido feita anteriormente entre a Câmara, entre o Fundo Previdenciário e a Prefeitura na administração anterior. Não é? Então, quando vem aquela comunicação, aí nós não tínhamos as motivações, as razões que teriam gerado essa questão. E aí eu procurei o presidente da casa, não é? Aqui no gabinete, e expliquei a ele que nós precisávamos de mais dados, de mais subsídios sobre aquela questão, que era uma das questões importantes que nós teríamos também que analisar. E ficou para uma outra oportunidade, não é? Então, essa outra oportunidade eu não fui convidado oficialmente. Na realidade, deixar claro que não só foi esse motivo, foi das razões. Isso. Porque também a questão do envio do parcelamento, nós ficamos sem subsídios, sem informação, se aquele valor era o valor exato. Foi uma das razões também de estar fazendo esse levantamento. Vossa Excelência está se referindo ao envio do último parcelamento. Do último parcelamento. Eu estou falando o que gerou a questão a criação, talvez, da CPI. Foi certo. A falta de informação dessa casa, é uma razão. A outra razão é a questão dos valores mandados para o parcelamento, que nós não tínhamos informação de como chegaram naqueles valores. Para melhor dizer, o primeiro projeto nem valor tinha um pedido de parcelamento, não se dizia nem valor. Foi que, por reclamação de alguns vereadores dessa casa, que eu não vou nem citar o nome para não... porque isso foi mais de um e posso cometer injustiça, mas a reclamação é que voltasse o projeto e mandasse
dizendo quanto era o valor. Então aí voltou o valor. Quando chegou o valor, também não disseram como foi que chegaram a esses valores que estavam parcelados. Então esta foi a razão. E ainda com o terceiro gravidade que eles colocaram para muitos vereadores que entenderam que se por acaso não fizesse naquela hora, Limoeiro não teria bloqueado as ações e os recursos. Quando depois aqui no andar dessa CPI já ficou claro que não era dessa forma e que foi colocado de uma maneira diferente, que a gente tinha prazo ainda para poder resolver. Mas isso é tudo que está descobrindo quando desde que começou a CPI. Então a minha colocação é mostrar que não quer dizer que foi só a sua não vinda aqui que gerou isso, né? Foi uma das razões. No início já colocou que foi uma das razões. Uma das razões. Então, vou passar agora para ver se tira alguns dos colegas que têm mais alguma dúvida da comissão. Passar para o vereador Marcos Sérgio, que é o relator da comissão. Primeiramente, boa tarde, né? Avançamos a hora aí, mas importante a presença do senhor, né? Eu fui um dos que mais criticou, eu fui um dos que mais o critiquei por não ter vindo a esta casa antes. É notório aqui na imprensa, em todos os lugares, inclusive eu cheguei até a dizer, né, que um dos culpados, e hoje de forma positiva, por essa CPI é justamente a ausência do senhor, né? Recebeu a notificação, mas nem sequer, na época eu dizia, nem sequer se deu o trabalho da resposta, né? Conversou com o Juarez de forma informal, mas o requerimento que chegou de forma formal, ele não foi naquela ocasião respondido, e isso fez com que muitos daqui dos vereadores, e eu digo por mim, não posso falar por todos, né, ficasse meio que decepcionado, né? Eu acredito que Vossa Senhoria, se o senhor tivesse vindo anteriormente, juntamente com a doutora Fernanda, ter explicado o que é que estava acontecendo no Limoprev, talvez nem a CPI tivesse acontecido. Mas, enfim, a CPI acontecendo de forma positiva, é preciso, então, que o esclarecimento ele venha à tona, como está vindo à tona, né? E, enfim, vamos em frente, né? Eu queria saber do senhor como é que a questão dos conselhos, né, do Limoprev, se na sua gestão esses conselhos eles vieram da gestão Virgínia, se foi feito um novo conselho, e se foi feito um novo conselho, como é que foram os critérios de escolha das pessoas que lá estavam. O que me estranha também é com relação a essa falta de quórum nas reuniões. Haja vista que nas gestões anteriores, Virgínia, Lauro e Zé Quirino, as reuniões elas aconteciam de forma periódica. Foi a escolha do conselho? Eram os mesmos? Eram os novos? Veja, os conselhos eles eram renovados na proporção que venciam, né? Que iam vencendo. Então, tivíamos alguns novos e outros que continuaram. E a questão da indicação é exatamente de responsabilidade dos órgãos, né? A Câmara tem uma representação, a Prefeitura tem uma representação, e então seriam esses setores, esses órgãos, que fazia a indicação. Deixa eu ver se eu organizo, com relação aos conselhos ainda. Quando o senhor assumiu o Limoprev, o conselho anterior ele continua, os conselhos anteriores eles continuam, ou eles são modificados? Ou só algumas pessoas foram modificadas? Algumas pessoas foram modificadas até que pediram para sair, né? Depois tinha conselho que não tinha vencido o prazo ainda, que ia mais adiante. Então esses foram mantidos. E aqueles que estavam vencidos que foram substituídos. Há quanto tempo cada conselho, senhor? Bom, o prazo assim eu não sei precisar, mas era a assessoria que fornecia isso, o dado. Então, ao longo de um ano, o senhor só conseguiu realizar uma reunião com o conselho? Veja bem, nós fizemos mais de uma reunião. Não sei por que não tem aí exata, mas nós fizemos mais de uma reunião. Quantas reuniões precisamente, eu não sei. Não posso lhe precisar agora aqui. Mas foi feito mais de uma reunião. Uma outra pergunta.
2017, o prefeito João Luiz, o senhor fala que houve atrasos no que se refere a repasses da folha patronal. Houve também atraso lá do servidor. Como é que terminou 2017? Terminou com o servidor pago. O servidor e pago. O patronal, parte do patronal foi feito um parcelamento já depois. Ou seja, no final de 2017 tinha um atraso do patronal. A questão do parcelamento de 2016. No final da gestão de Tiago Cavalcante, houve um parcelamento e que esse parcelamento foi pago até junho. Foi pago até junho. O novo parcelamento, em 200 vezes, ele resulta da não confirmação desse parcelamento, feito na gestão anterior. Ficou a dúvida. Esse parcelamento foi pago até junho pelo prefeito João Luiz. Ele deixou de ser pago porque o prefeito não conseguiu cumprir com as obrigações, ou ele deixou de ser pago porque houve um indicativo do Ministério da Previdência de não homologação do parcelamento feito na gestão anterior. O prefeito, enquanto não se teve notícia da rejeição por conta da Previdência, as prestações eram pagas normalmente. Só depois da confirmação, da rejeição da Previdência, da não homologação do parcelamento, é que a Prefeitura parou de pagar. Mas essa informação foi feita através de quê? A não confirmação foi feita como? A Previdência tem os órgãos próprios que divulgam, né? E nós também conseguimos isso de Brasília, que tinha um funcionário da doutora Fernanda que estava em Brasília e que conseguiu isso, que foi inclusive no Ministério da Previdência e que trouxe essa notícia. O senhor tem isso oficializado? Que eu lembro que eu também fiz um requerimento nessa casa, solicitando à Limoprev esse documento que dizia que o parcelamento de 2016 não teria sido homologado, por isso, em junho, deixou de pagar. O senhor tem isso de forma oficial ou alguém disse lá em Brasília e que, portanto, teria sido feito um outro? Veja, a Previdência tem os órgãos onde ela divulga, né, publica as suas decisões. E foi publicado no órgão próprio a decisão da não homologação desse contrato ou desse parcelamento. Então, se a gente pedir isso ao Limoprev, vai ter? Tem uma documentação. A contabilidade, não é, tem o órgão oficial que repassa, que publica os atos da Previdência, e onde foi publicado o ato referente à questão de Limoeiro, que não foi homologado por falta de preenchimento demonstrativo. Faltou o preenchimento demonstrativo. Estou perguntando porque a razão colocada foi essa, a falta do preenchimento de demonstrativos. Eu pergunto isso porque na época eu fiz um requerimento solicitando e também não teve resposta por parte do Limoprev com relação a essa documentação que a gente queria, que a Câmara queria saber na época, né? 2017, houveram aportes da Prefeitura para complementar a folha? Sim. Quando eu digo reta final, foi setembro, outubro, sim, por aí. Outra coisa, o senhor fez algum recadastramento? Não, porque já tinha sido feito no ano anterior, né? A administração anterior tinha feito o recadastramento, aí em 2017, estava muito recente, nós não fizemos recadastramento, não. Inclusive a gente havia sido feito no ano anterior. A gente vai deixar até como indicativo que ele seja feito de forma anual, como acontece no regime geral da Previdência, né? Daí não haver, por exemplo, haverem casos que fomos informados recentemente de pessoas que já faleceram e que ainda estariam sendo feitos depósitos de Limoprev. E por isso a questão do indicativo, né? Se houver um recadastramento anual, isso não vai mais acontecer, né?
Veja bem, eu acho difícil que exista isso. Mas a gente tem dados aqui, até o próprio vereador Daniel citou um exemplo, né, Daniel? De uma pessoa que já faleceu e que até pouco ainda está recebendo. Não recebendo porque a família, o dinheiro está lá na conta e é preciso a devolução desse dinheiro. Quer dizer, fica um indicativo de fazer o recadastramento de forma anual, como começou o Lauro, né, que ali está, que foi o primeiro, inclusive, que fez o recadastramento anual. Isso é extremamente importante, né, para evitar essa perca do dinheiro aí, que vai... Enfim. O senhor falou, no Limoprev, há funcionários, há um servidor que é responsável pela folha de pagamentos. O senhor citou aí que na sua gestão, quem fez a folha foi o contador. O contador ou o funcionário que faz a folha? Veja na bem, sua gestão, né? Isso. Eu posso falar das anteriores, aí cada um fez a sua. O funcionário, ele faz... Ele, no fundo, repete o que a folha anterior, né? Você tem as aposentadorias que ocorrem no mês, que são incorporadas. Mas, no fundo, é a repetição da anterior, do mês anterior. Que as pessoas, praticamente, a não ser que venha a falecer, na verdade, são as mesmas, né? Então, isso aí é o funcionário. O contador supervisiona, examina, e nós também fazíamos a observação com relação a isso. Quem tem acesso às senhas do Limoprev? Eu tinha, né? Eu e o funcionário, Álvaro, no caso. Álvaro. Todas as operações bancárias que eram operadas eram 2 senhas, eu e ele. Ele não tinha do senhor, não? Nem eu a dele. Quais os critérios para o parcelamento que foi enviado para essa casa? O projeto falava em 200 meses. Quais os critérios para terem sido adotado um parcelamento tão distante, em 200 parcelas, e como é que foi encontrado o valor total desse parcelamento? Porque hoje a gente encontra números que são diferentes desses que foram trazidos naquela ocasião. O governo federal, o presidente atual, o presidente Temer, ele, através de uma medida, ele dilatou esses prazos para que fosse feito até 200 meses. Os parcelamentos feitos nessa questão dessas dívidas públicas. Então, esse foi o critério, se aproveitar essa oportunidade de fazer o parcelamento de 200 e não o parcelamento de 60, por exemplo, ou de 20. E outro aspecto é que você está vivendo um momento de crise, de dificuldades, e você parcelar aquilo tudo para reduzir o máximo aquilo, não é? Você estaria estrangulando a capacidade de pagamento da própria prefeitura. Até porque o débito não tinha sido feito ali, não é? O débito era uma coisa anterior, se bem que continuava sendo do município. Então, levando em consideração esses aspectos, é que se optou pelos 200 meses, que depois foi refeito, né, por interferência da própria casa, me parece, para 150. Só uma última pergunta. Na sua gestão, como é que se deu o regime de aplicações? As aplicações foram feitas todas na Caixa Econômica Federal, e nós mantivemos lá a aplicação, porque, aliás, nós já encontramos, né, as aplicações na Caixa, e mantivemos isso na Caixa Econômica, e mensalmente nós procurávamos ver o plano, aplicamos no plano, deixa eu ver aqui.
Porque a aplicação ela ficou todo o tempo numa só modalidade, não é? Numa só modalidade. Então mantivemos essa aplicação durante todo o tempo, durante o ano e 3 meses que nós passamos lá, no mesmo fundo, né, no mesmo órgão que estava aplicado, e apenas discutíamos, não é, para ver se outras aplicações estavam oferecendo melhores opções, não é, maiores rendas. Mas, em momento algum, nós chegamos a alterar. Mantivemos naquela porque se via que você poderia ter um pico num determinado momento e em outro determinado momento ela percorria o caminho em sentido contrário. Então foi mantido na Caixa Econômica durante todo esse período. O senhor tem os valores de quanto, falei último, mas perdão, mais um, de quanto o senhor recebeu do senhor Lauro, nos 2 fundos, nas contas, e quanto o senhor repassou para a doutora Fernanda? Tem esses números? Se não tiver não, agora, não tem aí. Mas o senhor pode ser enviado, pode ser remetido. Agora eu não tenho. Só uma pergunta em referente às aposentadorias. Porque ouvimos dos funcionários públicos, especialmente aqueles que procuraram dar entrada na sua aposentadoria, que um processo que duraria 15, 30 dias para ser concedidos, eles tiveram pessoas reclamando que 5 meses, 6 meses, e que o senhor está tentando resolver agora, mas no seu período não foi dada a aposentadoria dessas pessoas, que alegaram que tinha tempo e dado, mas não foi dado a quase ninguém. Eu poderia explicar o porquê? Primeiro, presidente, não foi dado a quase ninguém, não. Todo mês nós tínhamos uma cota de aposentadoria, todo mês nós tínhamos um número de aposentados. Um mês tinha 3, outro mês tinha 5. É porque um exemplo é o legislativo nosso aqui, né, que 6. Até numa reunião participou junto com o presidente e a minha pessoa, teve 3 funcionários do legislativo, que a gente também não entendia por que não conseguia, até porque alguns deles têm a idade já de 70 anos, outros 65, com 40 anos de casa, e não foi concedido. Aí é isso que eu queria saber, qual foi o critério por não dar? Todo esse processo, o critério era o de chegada, né, de entrada dos processos. Toda essa questão passava pelo departamento jurídico, ou seja, tinha o advogado, que é quem, por sinal, o advogado faleceu, que era quem fazia o levantamento, a constatação ou não da documentação, e às vezes solicitava novos documentos, né? E na solicitação desses documentos, muita gente dava entrada com o processo faltando alguns documentos, e isso é o que protelava, né, a algumas aposentadorias. Mas todas foram examinadas pelo jurídico e nós pegávamos exatamente já o relatório do departamento jurídico. Vereador Daniel. Mais uma vez cumprimento a todos. Eu não vou ser repetitivo porque eu tinha muitas perguntas, inclusive que chegaram, mas que já foram respondidas, mas depois eu vou fazer um resumo aqui de algumas. Senhor Assis Pedrosa, qual é a sua formação profissional? Bom, eu sou advogado e profissional, sou advogado, fiz também contabilidade, mas a bem da verdade não vou dizer aqui que tem o escritório de contabilidade, eu sou advogado. Certo. O senhor Lauro, o presidente que lhe antecedeu, ele disse que fez algumas entregas de material de trabalho, do livro de ata ao senhor. O senhor confirma que recebeu? Notebook, enfim, alguns materiais lá do... Sim, claro que sim.
O que ele entregou e o que nós recebemos foi relacionado. Ele também disse que deixou um saldo de 5.900.000 e alguma coisa, quase 6 milhões. O senhor confirma? Bom, o número exato não, mas que tem o saldo ficou sim, até porque você tem o fundo de previdenciário no caso, né, o fundo previdenciário, que esse fundo foi criado a partir de 2011, que passou a contar com a arrecadação, com os descontos do servidor que entrou desse concurso a partir de 2011 para cá, e ele tem, o fundo continua crescendo, porque esse fundo, inclusive, não tem despesa, né? A única despesa que esse fundo tem é a despesa decorrente do pagamento de auxílio saúde para aqueles servidores que entraram por esse processo e que, efetivamente, ou eventualmente, eles necessitem de se afastar do serviço público. Então, seria o único pagamento que o Fundo Previdenciário faz. Fora disso, é só de capitalização, não é? Então, ele, por exemplo, agora em dezembro, ele tinha aproximadamente uns 7 milhões depositado e aplicado na Caixa Econômica. O que foi feito foi a continuação, não é? Que já veio de trás, consequentemente. Todas as movimentações permaneceram na Caixa Econômica? Todas não, é? Porque se eu dissesse que todas, eu ia faltar com a verdade. Teve, porque foi aberto conta também no Banco do Nordeste, certo? Mas o grosso, sim, permaneceu na Caixa Econômica. No Banco do Nordeste, quais foram as movimentações que tiveram? No Banco do Nordeste, essa conta ela foi exatamente para receber os recursos que são pagos pelo INSS após a homologação por parte do Tribunal de Contas das aposentadorias. Depois que o INSS libera, não é? O INSS também tem o arbítrio de pagar mais ou menos como ele entende, não é? Como ele acha que deve pagar, não tem um prazo estipulado. Mas todas as vezes que esses recursos são liberados, o funcionário, no início, ele contribuía para a Previdência e depois ele optou pelo fundo previdenciário, pelo Limoeiro Prev, e então, na hora que ele optou, ele passou a recolher para o Limoeiro Prev e ficou a parte do INSS que ele pagava anteriormente. Quando ele se aposenta, essa parte, não é, nós requeremos, quando eu digo nós, o fundo, não é, requer. E esse recurso que o Banco do Nordeste recebe, quando o INSS libera. Quer dizer que essa conta do Banco do Nordeste limitou-se só a receber repasse? Ela recebe, foi também uma espécie de pesquisa de mercado, porque a conta do Banco do Nordeste, ele tem um fundo próprio do servidor público, certo? Ele tem um fundo próprio do servidor público, ele tem uma aplicação própria nessa área. E aí nós também abrimos essa conta para ver as vantagens que nós teríamos, que o fundo teria, evidentemente, aplicando também no fundo específico do Banco do Nordeste. Mas chegou a ser aplicado no Banco do Nordeste? Foram aplicados 100 mil reais, no caso. 100 mil reais. Está aplicado, até o senhor sair, ficou aplicado isso. 100 mil reais. Certo. Chegaram algumas perguntas. Primeiro. E até porque, só um momento, até porque só a partir daí, dessa quantia, é que você poderia migrar para essa conta, para esse plano de aplicação. Só os 100 mil reais. A partir daí. Daí para cima. Em relação à pergunta que chegou aqui do vereador Robertinho. Mas aqui o senhor, o atraso que o senhor falou foi só patronal no período que o senhor estava como presidente, os atrasos da prefeitura ele pergunta quais foram os atrasos, o senhor
confirmou aí, já que só foi patronal, né? Atraso patronal. Não teve dos funcionários? Não, os funcionários foram todos quitados. Aqui. Esse aqui já foi respondido, que é do patronal. Agora vamos ver essa outra aqui. Quais os programas existentes para o trabalho interno do Limoprev? Quais o quê? Os programas internos, eu acredito que seja as empresas, não é, que prestam serviço, como o senhor como presidente, quais as empresas que prestaram serviço ao Limoprev? Assessorias. As assessorias, né? Certo. Por exemplo, nós temos assessoria que pertence ao contador, né? O contador que faz a prestação de conta de lá, a escrituração do fundo. É uma empresa? Que é o mesmo que faz daqui da Câmara e que faz da Prefeitura. E que me parece também da FACAL, né? É isso. Tínhamos, e aí foi um contrato através da licitação, que foi o advogado, ele foi contratado através de licitação, que depois faleceu, e nós ficamos um período até sem advogado, para se fazer nova licitação, para que alguém se habilitasse, né? Mas, depois que eu saí, que se contratou um novo advogado. Né? Mas a licitação fomos nós que encaminhamos, que abrimos. Outra pergunta aqui que veio do vereador também, doutor Luiz Antônio. Pode citar o nome do vereador, né? Pode não? Então, desculpe, eu já citei. Porque problemas no que se diz respeito às pessoas que têm direito à aposentadoria e não estavam sendo aposentadas. Essa também, porque houve aí um impasse para as pessoas que faziam seu pedido de aposentadoria. E tivemos conhecimento que levou um tempo grande para essas aposentadorias serem concluída pelo Limoprev, porque quem dá a assinatura final é o Tribunal de Contas, não é? Se eu não me engano. Por que demorou tanto? Tinha interferência? Não tinha interferência nenhuma. Era questão do próprio parecer, o próprio relatório final do departamento jurídico, que trazia, quando ele fazia o relatório, nós assinávamos a aposentadoria, que na verdade a pessoa não estava ainda aposentada, porque se tivesse, o Tribunal de Contas não poderia devolver, né? Mas o Tribunal devolve, o Tribunal altera a aposentadoria. Então, a aposentadoria ela só está consolidada a partir do momento da homologação do Tribunal de Contas, né? Só a partir daí. Durante o seu período de gestor, houve algum empréstimo do Limoprev à Prefeitura? Não. Por que razão o senhor deixou ou foi retirado da gestão do fundo e foi lotado numa assessoria especial? Bom, permita-me dizer que isso é uma questão de foro íntimo, porque eu deixei foro íntimo. Pronto, são essas perguntas. Estou satisfeito. Obrigado. Por ter surgido a colocação desse assunto, essa questão da sua formação, é porque na lei, no artigo 32, parágrafo único, que de certa forma eu acho que deveria ter, opinião minha, eu não vou discutir a lei que já está aqui, mas eles têm ampliado para outras categorias, como economistas, contadores, né? Mas o que está na lei é o seguinte: é necessário
para ocupar o cargo, ser nomeado gerente previdenciário, é necessário que ele tenha conhecimento em auditoria financeira ou administração de empresas para o exercício do cargo de gerente previdenciário. Assim, não duvidando da capacidade nem da seriedade da sua pessoa. Mas ao ser nomeado, ninguém observou que havia essas exigências para poder ser oficialmente nomeado a esse cargo. Assim, a pergunta é porque existe uma lei, foi nomeado e não observaram a lei. Aí eu gostaria de saber o porquê levou a isso e por que não observaram a nomeação, que era uma exigência do artigo 32. Eu leio o artigo, por favor. O artigo 32, vou ler na íntegra para esclarecer melhor. A gerência previdenciária será exercida por 2 membros, inicialmente nomeando o chefe do inicialmente indicado e nomeado pelo chefe executivo, sendo pelo menos oriundo de quadro permanente do servidor efetivo municipal, que é o caso de Álvaro, que foi nomeado. Assim, considerando o gerente previdenciário e um assistente administrativo financeiro que auxiliará o gerente previdenciário na administração do fundo. Aí, parágrafo único. Será necessária conhecimentos em auditoria financeira ou administração de empresa para o exercício do cargo gerente previdenciário, sem prejuízo das exigências decorrentes de normas legais oriundas do Ministério da Previdência Social. Assim, quando perguntaram a sua formação, advogado como eu sou, mas assim, na lei tinha essa exigência, quando fizeram a lei tinha essa exigência. E aí a minha pergunta é se observaram ou por que não observaram essa exigência. Ô, senhor presidente, eu sou advogado, mas também tenho curso de contabilidade. E quando a gente faz contabilidade, a gente, de certo modo, a gente tem toda uma discussão sobre essa... A minha visão, não estou dizendo que está errada a sua visão, não, mas estou falando da lei, né? Que pronto, a lei amarrou isso aí. E é com fundamento nessa amarração até, não é? Que você tem experiência, não é? A experiência não significa apenas que você tenha sido funcionário de uma empresa ou que tenha participado disso, mas que você tenha discutido o problema, que você tenha passado por essa discussão. E isso é feito quando você também é feito quando você faz o curso de contabilidade, por exemplo, como foi o meu caso. Mas não quero ser insistente, mas só porque aqui diz auditoria financeira e administração de empresa, é que a lei diz, é por isso que eu estou perguntando. Para não, ok, tá? É isso que eu estou colocando. Com relação, só a confirmação em relação, que já colocou, mas só para ratificar aí o final, quando mandaram o parcelamento, não foi ouvido, nem citado, o gerente previdenciário, nem nenhuma reunião do conselho, para que pudesse ser dispensado a multa no parcelamento. Você confirma isso? Você já colocou, mas eu estou confirmando para não ter dúvida. Que eu não fui ouvido? Nem foi ouvido o gerente previdenciário, nem houve nenhuma reunião do conselho liberando ou concordando com a lei para liberar a multa no parcelamento que houve. Não, reunião do conselho para liberar a multa não houve. Né? Isso aí não houve, do conselho não houve. Vereador Marcelo. O senhor não se reporta dos valores do Banco do Brasil que o senhor encontrou, né? Que o gestor anterior ele abriu uma conta do Banco do Brasil e o senhor fechou essa conta, fez aplicações nela do Banco do Brasil. O senhor falou que o da Caixa Econômica é uma movimentação muito maior, isso desde o início do Limoprev. Mas a do Banco do Brasil, o senhor falou também da do Banco Nordeste, né, que abriu, mas especificamente a do Banco do Brasil, ela foi fechada, ela continua? Ela continua aberta. Ela continua aberta. Outra coisa que o senhor fala
com relação o fundo previdenciário. Os únicos gastos com relação a afastamento médico e, salvo engano, nesse sentido que o senhor falou. Quem paga os funcionários do Limoprev? O dinheiro não vem do fundo previdenciário? Não. O dinheiro vem... O fundo previdenciário é um filho privilegiado, não é? Não há desconto do fundo previdenciário. Tudo que faz é o fundo financeiro. É o fundo financeiro. Tudo sai pelo financeiro. Não tem o fundo previdenciário, não tem gasto, a não ser esse que nós nos referimos, que Vossa Excelência citou agora, enfatizou. Acho que só. Quem fazia o acompanhamento para confirmar os valores recolhidos, seja pela Prefeitura, Câmara, Faculdade e os fundos de saúde e ação social? Esses valores eram repassados, descontados. Agora, havia quem fazia esse trabalho, havia um trabalho de algum funcionário para revisar esses valores, se estavam corretos, abaixo do que era para recolher, ou a mais. Tinha quem conferisse esse repasse? Veja, um acompanhamento técnico, manuseando as folhas lá, não tinha. Quem fazia esse acompanhamento de números é o próprio Álvaro, quem fazia nessa época. Então, a Limoeiro Prev não tem instrumentos, meios de fiscalizar a nenhum dos órgãos que recolhe os encargos sociais, seja patronal, seja do servidor. Então, no momento, a estrutura da Previdência Municipal não tem uma estrutura para que possa fiscalizar, rever esses valores. É isso? Não tem. A Câmara, por exemplo, faz a contribuição dela. No momento alguns, veio aqui um funcionário do INS, do Limoeiro Prev, para verificar se realmente era aquilo que a Câmara deveria recolher. Né? Esse funcionário não temos. Pela sua experiência à frente à Previdência, seria necessário que tenha uma implantação para melhor acompanhamento desses valores, desse trabalho em verificar esses números arrecadados, até para que não venha ter prejuízo e que possa acompanhar melhor a realidade. Isso não vem sendo feito, mas pela sua experiência, seria necessário implantar para o futuro uma melhoria nesse sentido? Eu acho que seria salutar. Quando esteve à frente do Limoeiro Prev, em 2017, podia me dizer qual era a alíquota recolhida da parte dos servidores, ou da parte patronal também, porque existia uma lei ao final de 2016, onde ela alterou esses valores. Na sua gestão foi atualizado, acompanhar a lei? Sim, foi acompanhado. A lei que ela se refere à questão do fundo previdenciário. Da lei 2.348 de 2016. Isso, ela se refere à questão do fundo previdenciário e a correção que é feita no mês de julho, ela foi feita. Sabe precisamente dizer qual foi o aumento da alíquota? Que era 12% no começo? Como? No início da criação era 12%. Isso. Aí eu quero saber, sabe a atualização para quanto foi? Passou para 15%.
no caso da Previdência. Inicial era 12, no final de 2016, quando foi criado, era para passar para 14. E no caso de 2017, era para ser 17%, pela lei. Porque inicial foi 12, em 2016 tinha que atualizar mais 2%, quando criou a lei, passaria para 14%, e em 2017, mais 3%, 17%. Mas está confirmando que foi feito. Isso. Exato. Satisfeito com as perguntas, e nenhum vereador quer mais fazer nenhuma pergunta. Estou deixando o tempo para alguma consideração final que queira fazer. Pode ficar à vontade os deputados de Assis Pedrosa. Tá, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma consideração, né, com relação ao próprio fundo, porque nós temos um fundo que ele vai morrer proximamente, que é o fundo financeiro. Eu não sei se quando criaram os 2 fundos já havia o objetivo de mais adiante esse fundo se exaurir, não é? Você tem o fundo previdenciário, que é um fundo que tem investimentos na Caixa, um fundo que tem dinheiro, por exemplo, um fundo que tem saldo, e esse fundo vai começar a aposentar as pessoas daqui a 20 anos, 25 anos, 30 anos, não é? Então, certamente será um fundo sólido, desde que se faça os recolhimentos corretamente e se faça as aplicações também. Não é? O outro fundo, o fundo financeiro, esse que pegou a dificuldade, porque ele pegou todo o pessoal que estava aposentado, que estava trabalhando, que ainda está trabalhando hoje, que vai até adiante, mas que depois para. Porque todo servidor que entra na prefeitura hoje, através do concurso público, esse servidor vai contribuir para o fundo previdenciário. Ninguém mais contribui para o fundo financeiro. Não é? Quer dizer, ninguém mais novo, porque se você está contribuindo, você se aposenta, você muda de lado. Você deixa de contribuir e passa a receber. Então, com o decorrer do tempo, esse fundo se esvazia. A Prefeitura do Recife, por exemplo, ela fez a junção dos fundos, junto ao fundo previdenciário e o fundo financeiro. E ela teve, a Câmara Municipal do Recife aprovou essa medida. Essa medida está vigindo? Não, porque houve uma interferência do Ministério Público. Não é? Mas o que nós notamos é que você tem o fundo financeiro, o fundo previdenciário, por exemplo, ele tem um saldo, e o outro fundo é deficitário. Está hoje pagando já o pessoal com aporte. Não é? Então, talvez essa junção ela pudesse, você fazendo um fundo só, como é a própria Previdência, como é que funciona o INSS, né? O cidadão entra, ingressa no mercado de trabalho, passa a contribuir. Quer dizer, aquele que se aposenta, entra um outro que passa a contribuir, portanto, supre. Não é concretamente o caso do Limoeiro Prev, né? Porque esse pessoal vai se exaurindo. Ainda bem que na lei houve a inteligência do pessoal que fez, né, que colocou que o fundo previdenciário, a partir do momento, o fundo financeiro, a partir do momento que não tem recursos para pagar as aposentadorias, a prefeitura é responsável por isso. Então, ninguém vai ser sacrificado, né, ninguém vai ter dificuldade, ninguém vai ter problema por conta disso. Mas para que o fundo pudesse, evidentemente, funcionar sem precisar que a prefeitura estivesse fazendo aporte. Isso é o que nós estamos colocando. Talvez fosse uma questão para ser discutida, não é? No seio dessa própria comissão. Outra questão que eu colocaria também seria
a maneira como é indicado, por exemplo, o gerente que os senhores colocam aqui, não é? O gerente. O gerente, ele é objeto de um cargo de confiança, não é? Eu não sei se não seria melhor que o gerente fosse uma pessoa eleita pelos próprios interessados, ou seja, pelo colegiado que contribui para a manutenção do fundo, pelos aposentados, que é parte interessada, ou são parte interessada dos aposentados, e pelos próprios funcionários contribuintes. Porque aí você teria, como é o Banco Central Americano, você teria uma instituição absolutamente independente. Certo? E Vossa Excelência, inclusive, colocou algumas perguntas se houve interferência, né? Se houve interferência em alguns setores, né? Num caso desses, por exemplo, nessas perguntas Vossa Excelência faria, nem nenhum de nós, né, iríamos fazer, porque nós teríamos um órgão independente, né? Você teria um mandato, você seria eleito pelo aquele colegiado que contribui, que fiscaliza, como eu disse, funcionários, representantes funcionários, representantes aposentados, representantes da prefeitura, representante da Câmara, representante, portanto, desses órgãos que seriam encarregados de dar um mandato ao gestor e ele se manteria durante aquele período. A questão do prazo, isso aí é uma discussão, né, que poderia ser feita posteriormente. Então, essa seria uma sugestão, inclusive, que eu gostaria de deixar aqui, não é? A respeito disso. Como também a segunda questão é da avaliação, da fusão dos fundos, não é? Que essa comissão, que através dos senhores vereadores, né, e da assessoria também, que possa fazer essa avaliação no sentido de que os fundos sejam fundidos, né, que você, ao invés de fundo previdenciário e fundo financeiro, você tem apenas um. Certo? Quem entrar na prefeitura amanhã ou hoje pelo serviço público, pelo concurso público, passa a pagar ao fundo o mesmo que está pagando as aposentadorias. E não diferentemente como acontece hoje. Bom, é isso que eu colocaria. Agradecer a sua presença. Como eu coloquei no começo, não significa a vinda que tem com nenhuma questão de irregularidade, nenhum comprometimento com a sua gestão, mas sim para que todos foram ouvidos para chegarmos aos valores do que realmente foi deixado de repassar para o Limoeiro Prev e também como contribuir com sugestões que possam melhorar o serviço, a atividade da Previdência Municipal para que ela sobreviva e dê uma garantia maior aos funcionários públicos que lá na frente, quando ele precisar se aposentar, vai saber que está sólido a Previdência Municipal e que ele vai poder contar na sua aposentadoria com um órgão que está transparente, com recursos e com condições de cumprir a obrigação do pagamento justamente dos proventos na hora da aposentadoria. Pedir 5 minutos, que ele está concluindo. Terminado de concluir, vai ter a oportunidade de ler o que foi digitalizado aqui e de posteriormente assinar as atas, terão uma cópia e encerrado pela manhã as ouvidas. A próxima agora vai ser de 2 da tarde, que a gente conseguiu contactar com quem ia ser de 3 horas e quem ia ser de 5 horas. Vai ser de 2 e de 3 horas, as 2 ouvidas seguintes, para que possamos terminar mais cedo, não ficar aqui esperando. Então, temos 1 hora, se alguém quiser fazer algum lanche, descansar, alguma coisa, tem 1 hora de intervalo. Muito a comissão bem, não pode sair de mais uma ouvida, dessa vez com o ex-gestor do Limoprev, o senhor Assis Pedrosa. E nossa transmissão de agora
ela está tendo um ponto final. Voltaremos às 14 horas com mais uma ouvida aqui do plenário da Casa, professor Agripino Almeida, na Câmara de Vereadores de Limoeiro. Nós estamos transmitindo a CPI do Limoprev. Contamos sempre com a sua audiência, que é o que nos importa. Com relação ao depoimento de hoje, você, meu amigo que está assistindo, tire suas próprias conclusões, tá bom? Você gostaria de compartilhar o nosso material, por favor, sinta-se à vontade. Se você quiser deixar algum comentário, também sinta-se à vontade. Nós agradecemos imensamente a preferência, tá certo? Um abraço, estaremos de volta às 14 horas.